pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Cauane vamos falar sobre o método fenomenológico, né? E o artigo escolhido é o método fenomenológico de Merleau-Ponty como ferramenta crítica na pesquisa em psicopatologia da Virgínia Moreira. Pode falar, Cal. Boa tarde, pessoal. A gente separou aqui para vocês o LinkedIn para mostrar mais a foto mesmo, para ter um rosto, né? De quem é a Virgínia Moreira. Ela é psicoterapeuta humanista fenomenológica e ela atende lá em Fortaleza, no Ceará. Então vamos começar por aqui. A gente resolveu fazer um apanhado, né, sobre quem é o Maurice Merleau-Ponty, porque é a pessoa que mais é citada, né, nesse artigo que a gente está trazendo para vocês. Então, Merleau-Ponty... Oi. Acho que antes de você falar, desculpa cortar, o que a gente pensou em fazer nessa apresentação, pessoal? Primeiro, trazer todo um contexto filosófico da filosofia fenomenológica do Merleau, e depois a gente vai para o artigo. Então, é importante falar isso para vocês se situarem aí do que a gente está tratando. Então, nesse primeiro momento, a Suzane vai falar sobre o Merleau e sobre a sua visão sobre a fenomenologia, tá? Então, beleza, pessoal. O Merleau-Ponty, ele foi um filósofo fenomenológico francês que tomou como ponto de partida o estudo da percepção. E ele é levado a reconhecer o corpo próprio, não apenas como uma coisa, um objeto potencial de estudo para a ciência, mas também como uma condição permanente de experiência. Então, a questão para o Merleau-Ponty é a compreensão do homem do mundo na sua facticidade. Cauane vai explicar mais para frente o que quer dizer esse termo. E a partir disso, ele vai investigar o fenômeno da percepção. E é uma luta, né? Vale ressaltar também que ele faz a diferença entre o Heidegger e Sartre, que são outros grandes nomes da fenomenologia, e ele defende que a fenomenologia é uma luta constante contra aquele idealismo kantiano da época. Por isso que ele vai pressupor a subjetividade transcendental como fundamental para possibilitar essa chegada até esse conhecimento. No livro Prefácio da Fenomenologia, que as professoras pediram para a gente ler semana passada para a aula, o Merleau-Ponty, ele traz a ideia da fenomenologia da percepção, ele apresenta a fenomenologia com o texto, quando a pergunta que ele inicia, né, esse prefácio, é o que é fenomenologia, né? Essa é a questão que vai mover a pesquisa dele como um todo. E aí ele vai responder que a fenomenologia é o estudo das essências e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências, a essência da percepção e a essência da consciência, por exemplo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a fenomenologia, para ele, ela vai depender muito mais da percepção que cada um tem daquele fenômeno, que a Rita fala muito isso para a gente, que é o óculos com o qual a gente enxerga o objeto de pesquisa. Então, para ele, é a percepção. Então, a percepção se daria a partir disso, seria uma espécie de óculos que cada um coloca e seria como se fosse um filtro. E daí ele vai se referir à fenomenologia como uma filosofia transcendental, né, no que suspender as afirmações da atitude natural. E aí ele diz pra gente que repor as essências na existência. Tipo, essa seria a tarefa do pesquisador fenomenológico, repor as essências na essência. O Merleau-Ponty traz pra gente também, o que também fica evidente no artigo, sobre obras de arte, né? Então ele vai fazer uma referência ao Paul Cézanne, que foi um artista francês, um pintor pós-expressionista, e o trabalho dele forneceu base de transição e percepção, né, e concepção artístico no século XIX, para a arte inovadora do século XX. Ele pode ser considerado uma ponte, o Cézanne, né, entre o impressionismo e o cubismo do início do século XX, né. A frase atribuída a Matisse e a Picasso de que Cézanne é o pai de todos nós deve ser levada em conta. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1839, na França. E aí o Merleau-Ponty, ele traz para a gente a ideia da arte do Cézanne como um exemplo da experiência da percepção, que ele vai chamar de experiência perceptiva, não pelo reconhecimento das leis, mas pelo comportamento de pintar. Então, o que aquele pintor coloca de si naquela obra, naquele momento. Da mesma forma, compreender a arte do outro, não fazemos o conhecimento das leis das formas, que a pintura expressa. Então, Merleau-Ponty, ele dá relevo à experiência sensível de cada obra, nesse momento, do Cézanne, né? Que fora totalmente abandonada pelos idealistas da época, né? Então, ele, sem recair num realismo, ele mantém a experiência e subtrai totalmente o sentido da experiência que é dado justamente no espaço.
Então, por exemplo, a gente quis trazer essa obra aqui para vocês, para longe de mim, né, que não fiz história da arte, mas Cláudia tá aí para nos ajudar depois. Mas a percepção mesmo de profundidade que esse quadro traz para a gente é uma delas. Os tons que são utilizados, se é uma percepção de uma conversa de bar, se eles estão jogando, se está triste, se está feliz, se é uma aposta. Cada um vai ter uma leitura desse quadro, né? E de acordo com a percepção da experiência que cada um tem e pela qual é atravessado. Você quer falar alguma coisa do quadro, Cal? Não, depois a gente vai trazer também uma outra obra, né? Aí vai ficar mais fácil. Fica mais claro, né? Então tá bom. Pode ir? Então, agora, pessoal, vou fazer aqui uma diferença, falar um pouco para vocês sobre a diferença um pouco do Herschel, né? Acho que eu falei certo o nome, Suzane? Sim. E do Merleau-Ponty. Então, é importante falar que o Herschel, ele estava preocupado em criar um método, né? Então, uma de suas ideias era superar a dualidade entre mente e corpo, entendendo-os como uma unidade, e ele era muito fiel, né, na sua construção teórica, muito fiel ao racionalismo. Então, a preocupação dele é que a consciência é a consciência de algo, e a questão do experimentar para refletir. Então, e já o Merleau, ele já vai para a questão da análise do corpo, né? Ele entende que nós não somos um mero corpo, né? Nós somos um corpo vivido. E com isso ele critica a fisiologia da época que se preocupava com a causa e efeito, com o mundo interno, com o mundo externo. Para ele não existe a questão interna, né? Tudo é um composto só. Então, quando se fala do corpo, se fala também do homem e do ser. Então, aquela dualidade entre espírito, natureza, entre consciência e corpo é entendido como algo conjunto, né? Então, acho importante falar uma questão é que o Merleau ele entende a experiência humana de um horizonte histórico. Então, para compreender a fenomenologia, é preciso compreender que um homem é um homem no tempo. O homem é um homem histórico e a sua existência ela está de acordo com o contexto onde ele está inserido, né? Então, é um homem temporal. E ele faz uma crítica à ciência justamente por isso, porque ao se tratar da experiência humana, não é possível olhar para essa experiência de forma objetiva, né? E isso não é suficiente para explicar a experiência humana. Então, ele parte para uma questão que já é da percepção. Depois, mais para frente, eu vou falar isso, mas é que a questão de mundanismo que fala é justamente porque ele entende o homem no mundo. E esse homem no mundo, ele é compreendido com várias questões. Ele é um homem prático, ele é um homem que envolve emoções, ele é um homem imaginativo, ele é um homem estético, econômico, e tudo isso é importante para a gente entender a percepção, né? Porque a percepção é algo único e diz de um corpo, de um homem no mundo e dentro de um contexto histórico. Então, tudo isso para ele é importante para entender a questão fenomenológica. Pode passar, Su. Aí também é uma diferença entre eles, né? Que o Herschel era um pouco mais dualista e idealista. A descrição dele partia da essência e o que é universal na patologia, né? Já o Merleau, ele se preocupava em fazer uma descrição da experiência com significados múltiplos, contornos e entendendo essa experiência, essa vivência do sujeito, como também algo envolvendo a questão histórica, social, política, antropológica. Tá? Pode passar. Então, seria muito mais aquela ideia daquilo que era universal, né? Um é mais para o universal e aquilo mais para o singular. Então, acho que fica uma maneira mais clara de tentar entender o modo como eles pensam. Aí eu coloquei um pouco como que a gente colocou aí um pouco mais ou menos para explicar como ele entendia o homem, né? Então, já falei anteriormente que ele não via dualidade isso entre o sujeito e o objeto, porque eu vejo algo, eu sou visto por esse algo. Então, logo, a percepção ela envolve essas duas coisas para o homem, né?
Então, é o sujeito do objeto, e o objeto também é o do sujeito, né? Também é o seu objeto, tá? Pode passar, Su. Aí aqui eu pensei em trazer, né, a gente pensou na definição da fenomenologia para Merleau-Ponty e quais são esses objetivos, né? Então a fenomenologia ela toma, como a Kawane disse, contornos existenciais e mundanos, né, de cunho antropológico para se levar em conta esse homem nesse tempo, como ele é formado pelo mundo, como o mundo forma. Então é uma troca, né? Então eu formo o mundo e o mundo me forma. Isso é uma coisa muito interessante que a fenomenologia traz, que nenhuma outra visão tinha trazido até agora. Então, a busca das essências, ela vai se tornar um meio de se revelar essa existência, né, de algo, né? Então, a existência de algo e a percepção de algo e alguém, o alguém, né? Pois não se pode pensar em essência desvinculada do mundo. Para ter essa noção de essência, a gente precisa ter junto a ela atrelada uma noção de mundo e uma noção de sujeito, que vai mudar de acordo com cada tempo histórico ou cada momento que a gente está olhando. Pensando na pesquisa de cada um, seria o filtro que cada um utilizou, né? O famoso funil na hora de fazer de escolher aquele objeto, né? De estudo. Tipo, por quais filtros você passou. E isso levou em conta a singularidade de cada acontecimento.